em Mateus capítulo 22. Os minutos do vídeo não contam na minha pregação, desconto. Mateus 22, nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Depois nós vamos para Mateus capítulo 13. Mas Mateus 22 primeiro, Jesus está contando uma parábola aos seus discípulos. O tema da parábola é a parábola do banquete nupcial. Eu estou lendo a versão King James. Então diz assim: Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei o meu banquete. Os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outro ainda, atacando os servos, mataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu um homem que não trajava vestes nupciais, e indagou-lhe: amigo, como adentrastes esse recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora às trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quero que você volte um pouquinho para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, nós vamos ler apenas 3 versículos. Outra parábola que Jesus contou, e ele diz assim, Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontra uma pérola valiosíssima, vendeu tudo que tinha e a comprou. Feche seus olhos, por favor. Deus, nós lemos a Tua palavra, ela é viva, verdadeira, ela é eficaz, ela penetra no íntimo do nosso ser, e é isso que nós queremos que ela faça nessa noite, Deus. Vem, Senhor, no íntimo do nosso coração, e fala exatamente aquilo que precisamos ouvir, e essa palavra gere vida em nós, mudança de mente, de caráter, Pai querido, mudança no nosso coração. Nós queremos o Teu reino, e é por isso que estamos aqui, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, por favor? Glória a Deus. Eu tenho pouco tempo para pregar e muita coisa para dizer, então vem comigo, não se desligue em nome de Jesus. Algumas palavras, algumas mensagens, algumas bíblias, na verdade, elas têm por costume, não sei se você já viu, mas algumas versões, principalmente na Bíblia mais antiga, a galera tão nova às vezes não tem esse contato, mas tinha algumas versões da Bíblia que as palavras de Jesus estavam destacadas em vermelho. Alguém já viu essa versão? O pessoal que usava bastante tinha isso, porque dava mais ênfase às palavras de Deus ou aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus foi um cara acima da média. Ele pregava com autoridade, ele ensinava como ter autoridade, e essa foi uma das marcas do seu ministério. Jesus não apenas ensinava através do dia a dia, de palavras comuns, mas em muitos momentos Jesus propunha uma parábola, uma história, um fato comum do dia a dia, mas que trazia consigo uma verdade, uma revelação espiritual. E Jesus aqui contou aos seus discípulos 2 parábolas. A primeira delas é sobre o rei,
um rei que preparou uma festa, um banquete nupcial, a festa de casamento do seu filho, e manda chamar os seus convidados para as bodas. A primeira coisa que nós entendemos nessa parábola é que o reino de Deus, ele é acessível. O reino de Deus está ao nosso alcance. Assim como na primeira parábola, o rei propiciou um meio para que os convidados estivessem com ele, também na segunda parábola diz que um homem saiu a procurar e encontrou um tesouro, e encontrou uma pérola valiosíssima. O reino de Deus está disponível a todos nós. O reino de Deus está ao nosso alcance. O reino de Deus, ele tem dois sentidos. Ele é ambíguo, tanto ele já começou em nós, como também ele será manifesto, ele se revelará na eternidade. Diga para quem está do seu lado: o reino de Deus já começou na sua vida, mas ele será completado, diga, na eternidade. Porque ainda que nós estejamos nesse reino de Deus, ainda nós não vivemos 100% a vontade de Deus. Ainda temos a carne que nos atrapalha, ainda temos o pecado que lutamos continuamente, ainda temos as coisas dessa terra que nos afastam de Deus. A palavra diz: não sabeis vós que os vossos pecados causam separação entre vocês e Deus? Então, ainda lutamos contra a carne, ainda lutamos contra as coisas dessa terra. Porém, entretanto, todavia, o reino de Deus está acessível a todo aquele que quiser, a todo aquele quanto recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A palavra diz que Deus deu a eles o poder de serem feitos seus filhos. O reino de Deus está acessível a você. O reino de Deus está acessível a nós. Se você prestou atenção no vídeo que nós assistimos 10 vezes já, né? Hoje é a 11ª vez. Ele diz que é um convite. O rei mandou chamar os seus convidados para a festa. O convite, ele é importante, irmãos. O convite, ele faz parte desse reino de Deus. Deus nos chamou a participar desse reino através do seu Filho Jesus. Deus nos deu condições de participar deste reino pelo sacrifício de Jesus na cruz. A palavra diz que o véu da sua carne que foi rasgado abriu para nós um novo e vivo caminho, pelo qual nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça. Hebreus 14:6. Colossenses 1:3 também diz que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aquilo que cabia a Deus fazer foi feito. Aquilo que era responsabilidade dele, ou entre aspas responsabilidade, aquilo que ele escolheu fazer, decidiu fazer, ele fez. Ele enviou o seu Filho, ele propiciou um caminho, um meio pelo qual nós podemos nos achegar a este reino. E é por isso que naquele dia, no dia do Senhor, quando Ele julgar as nações, quando Ele julgar os ímpios, quando Ele julgar os não crentes, não terá desculpa, não terá justificativa em dizer: eu não sabia, ou eu não ouvi, ou eu não tinha meios pelo qual me achegar a Deus. Não haverá desculpas, porque aquilo que era necessário, Deus já fez por nós. O reino está acessível. Mas nós lemos ali na parábola, e ele diz que então os servos saem a chamar os convidados, mas os convidados dão desculpas. Um diz: olha, eu acabei de me casar. Outro diz: eu acabei de comprar um campo, ou eu acabei de comprar uma junta de bois. Se você ler Lucas 14, tem a mesma parábola, tem um pouquinho mais de detalhes. Lucas era médico, então ele escreve com um pouquinho mais de detalhes, e tem lá as justificativas: eu me casei, comprei uma junta de boi, eu tenho negócios a resolver. Queridos, o reino de Deus está acessível a todos nós. Nós ouvimos ao longo de todos esses dias as mesmas coisas basicamente. Eu conversava com o Franklin ali antes do culto, que não tem muito para onde fugir. A palavra é essa, o reino é esse, a direção é essa, o reino está aí. Só que a questão está nas desculpas que nós damos a Deus. A palavra diz que eles rejeitaram e deram desculpas. O reino está acessível, mas quantos de nós estamos rejeitando e dando desculpas? Senhor, mas eu sou tão novo. Senhor, mas já sou tão velho. Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Deus, eu moro tão longe, eu não posso me envolver. Deus, eu não tenho tempo disponível. Meus queridos, nenhum de nós aqui tem tempo disponível. Nenhum de nós aqui é um desocupado, glória a Deus por isso. E Deus não trabalha com desocupado. Deus, todas as vezes que chamou o homem, eles estavam trabalhando, eles estavam servindo, eles estavam ocupados.
Mas a verdade é que muitos de nós estamos casados com a desculpa. Temos um relacionamento íntimo com a desculpa. A qualquer momento, a qualquer hora que te chama, que te pede, a qualquer coisa que é necessário que você se envolva, não, eu não posso. Meus filhos são pequenos. Minha casa. O meu marido. Minha esposa, o meu cônjuge que não é convertido. Meus queridos, não tem mais tempo para desculpa. Você precisa se divorciar da desculpa. Você precisa se divorciar da rejeição às coisas de Deus. Porque o reino está disponível a todo aquele que quiser. Mas a grande verdade é que muitos de nós preferimos as desculpas. Muitos de nós preferimos os 12 dias de campanha e acha que vai mudar a vida. 12 dias ouvindo a palavra, 12 dias eu levanto o meu envelope, 12 dias eu me apresento ao Senhor e o resto do ano basta. E o resto da caminhada não me interessa. Eu só quero o benefício do projeto de vida. Eu só quero o benefício das bênçãos. Eu só quero o benefício de estar aqui e dizer: Deus, eu estive na sua casa os 12 primeiros dias do ano, apresentando o meu projeto de vida, e aonde está o seu milagre na minha vida? Desculpas. Porque daí você vai dizer: eu fiz o projeto de vida e não aconteceu nada. Desculpas. Eles se desculparam: olha, diga ao rei que eu não posso. Olha, diga ao Senhor que eu não posso. Nesse ano de 2024, o Senhor vai te chamar para novos desafios. O Senhor vai te chamar para coisas maiores. Talvez liderar uma célula, quem sabe liderar uma rede, ou talvez ir para o ITQ, ou quem sabe ser um diácono, uma diaconisa, ministério infantil, ministério do louvor. Deus pode te chamar para qualquer coisa esse ano. E quando Ele te chamar, qual será a sua resposta? Será que não será uma desculpa como aqueles homens? Meus queridos, o reino de Deus está acessível, mas não quer dizer que seja fácil. O reino de Deus exige desafios. O reino de Deus é desafiador. Ser crente é desafiador. Permanecer fiel é desafiador. É difícil ainda mais nos dias que vivemos hoje, para onde olhamos, para onde vamos, escutamos pessoas pregando, pessoas falando de um evangelho distorcido, um evangelho barato, onde não tem renúncia, onde não tem morte, onde não tem entrega, onde não tem a negação do eu. E aí é mais fácil eu procurar esse evangelho, é mais fácil eu procurar o pregador que massageia o meu ego, é mais fácil eu fazer uma campanha para receber a vitória que eu tanto quero, a chave da casa própria. Mas quantas vezes Deus está nos levando a um caminho estreito? Deus está nos pressionando. O reino de Deus, ele é tomado à força. Mateus 11:12 diz isso. O reino de Deus é tomado à força. Algumas versões mais antigas dizem que o reino de Deus é tomado na violência. Não quer dizer que você tem que sair esmurrando ninguém, não, irmão. Mas quer dizer que para aqueles que querem pertencer ao reino de Deus, é necessário que saibam das dificuldades que virão, das lutas que virão, mas precisam permanecer para receber o reino de Deus. Eu escrevi uma frase aqui: o reino de Deus é somente para os enérgicos, os diligentes, os incansáveis, os esforçados, os corajosos que se apoderam dele. Se você quer viver o reino de Deus, não tem tempo para a covardia, não tem espaço para o medo, não tem espaço para a desculpa. Não tem espaço para o depois eu faço. Amanhã eu começo o meu projeto de oração. Amanhã eu começo a minha leitura bíblica. Amanhã eu começo. Não, meus queridos, se você quer o reino de Deus, está esperando amanhã, que é o último dia para começar, já deveríamos ter começado no primeiro dia. O reino de Deus não tem espaço para desculpas. O reino de Deus não tem espaço para covardes, para medrosos. O reino de Deus não tem espaço para aqueles que não têm compromisso. Porque 12 dias de campanha é fácil. Difícil é uma caminhada. Difícil é um ano inteiro. Deus tem saudades de alguns aqui que só vê nos 12 primeiros dias do ano. Diga para quem está do seu lado: Deus quer te ver mais vezes esse ano na igreja. Deus quer te ver mais vezes na célula. Diga para ele: Deus quer te ver mais vezes na célula. Porque você lembra do Senhor quando o calo aperta. Você lembra de Deus quando as coisas estão difíceis. Você lembra do Senhor quando o casamento está acabando. Você lembra do Senhor quando o desemprego bate a porta. Você lembra do Senhor no dia mau. Mas aprenda a lembrar do Senhor nos dias bons. Aprenda a lembrar do Senhor no dia 13 de janeiro, no dia 14, no 15. Até o final do ano, aprenda a buscar esse reino.
Eles deram desculpas, eles não quiseram ir, e por isso então o rei fica indignado e manda matá-los, manda castigá-los, queima a sua cidade. E aí então diz que o rei manda convidar, os servos vão às ruas, e ele diz assim: convide a todos que você encontrar. Lucas 14 diz que o rei disse aos servos para irem pelo caminho e convidar os cegos, os coxos, aqueles que são aleijados, aqueles que tinham necessidades. Vão pelo caminho e convide a todos quanto você encontrar. A bem verdade, meus queridos, que nós nos sentimos mais bem representados no primeiro grupo. Os que deram desculpa, mas eram pessoas, entre aspas, dignas. Mas a grande verdade é que nós estamos no segundo grupo. Nós somos os cegos, os coxos, os aleijados, pessoas imperfeitas, pessoas cheias de coisas para serem mudadas, cheias de coisas para serem transformadas, cheias de coisas para serem renunciadas. Nós somos esse segundo grupo. O Senhor mandou seus servos ao caminho e atraiu a todos nós. Muitos aqui se acham muito superiores, muito melhores do que o outro, mas na verdade estamos todos nesse segundo grupo. Fomos enxertados, fomos alcançados pela graça, não merecíamos, mas ainda assim Ele escolheu se relacionar conosco, ainda assim Ele escolheu manifestar a sua graça em nossa vida. A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Também diz que aquele que é muito perdoado, muito ama. Nós somos esse segundo grupo de pessoas, que fomos chamados, atraídos pela bondade do Senhor. Nós cantamos aqui: traz luz para as sombras, derruba as muralhas para me encontrar, destrói as mentiras. Foi isso que Ele fez por nós. Ele nos alcançou, Ele nos atraiu, Ele nos chamou para este banquete, para este reino que nós não merecíamos. É isso que Ele fez por cada um de nós. Mas aí nós chegamos aqui e começamos a achar que somos melhores, começamos a achar que temos um pouquinho mais de valor do que realmente temos. Paulo diz isso: ninguém deve pensar mais ao seu respeito do que convém. Nos tornamos religiosos. Tem muita gente que não está buscando o reino, mas está buscando a religião. Mas a religião, ela é rígida, ela é dura, ela não é flexível, ela não se importa com o outro, ela quer saber apenas do que me beneficia. Deus não está nos chamando para ser religiosos, mas Deus está nos chamando para participar do seu reino. E dentre estes que vieram, foram chamados a um homem que entrou, aceitou o convite, está na sala do banquete. Mas quando o rei desce para cumprimentar os convidados, ele percebe que este homem não tem vestes nupciais, não está preparado para a festa. E a reação do rei é o quê? Perguntar a ele: por que você não está pronto? Por que você não se preparou para a festa? Por que você não está com vestes apropriadas para esse momento? O homem, sem saber o que dizer, não tem resposta. O rei fica indignado e manda aquele homem ser lançado nas trevas, a um lugar onde haverá dor e ranger de dentes. Somente o convite não é o bastante. Aceitar o convite não é o suficiente. Fazer os 12 dias de campanha não resolve nada, se você não decidir trocar as suas vestes, se você não deixar o Senhor trocar as vestes do seu coração, se nós não deixarmos o Senhor trocar as vestes do nosso coração. As roupas, as vestes na Bíblia fala sobre a natureza do homem. Lembra de Adão e Eva? Ele peca no jardim e a primeira reação que eles têm é sentir vergonha e procurar o quê? Roupas para se vestir. A natureza humana. O reino de Deus precisa ser estabelecido. Nós estamos clamando: venha o teu reino, mas ele não será estabelecido na vida daqueles que não decidirem trocar as suas vestes, que não decidirem arrancar a soberba, o orgulho, a mentira, que não decidirem arrancar de sobre si o jugo do pecado, que não decidirem trocar o seu coração por um coração humilde, reto. Precisamos trocar as nossas vestes, porque neste reino, nesta festa que fomos convidados a participar, o rei é justo. E ao olhar para nós, Ele espera encontrar em nós pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que estejam vestidos apropriadamente para as núpcias. Aquele homem não tinha desculpas. E sabe o que isso me faz entender? Que ele tinha possivelmente condições de trocar as suas vestes, que possivelmente ele tinha como mudar a sua forma de estar vestido naquele lugar. E eu quero dizer para nós,
Todos nós temos condições de trocar as nossas vestes. Ah, Michel, eu sou tão duro, eu não perdoo, eu não levo desaforo para casa, eu não consigo ser uma pessoa melhor, eu não consigo firmar um compromisso com Deus. Todos nós temos condições de trocar as nossas vestes. Só precisamos entrar nesse lugar em Deus, entrar nesse lugar na dependência de Deus, no governo de Deus, aonde o Espírito Santo gera em nós santidade, aonde Ele gera em nós um coração amolecido, quebrantado, aonde Ele gera em nós aquilo que nós precisamos ser. Vários pastores aqui disseram, aquele versículo que a palavra fala que toda a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação está aguardando pela manifestação. Só que nós só vamos manifestar o reino quando as nossas vestes, quando a nossa forma de agir, quando a nossa forma de falar, quando os nossos pensamentos, quando o nosso coração estiver com vestes brancas, com vestes de santidade. A palavra diz em Isaías que ainda que os seus pecados sejam tão impuros, sejam tão vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos, alvos como a neve. O salmista diz também: eu quero, Senhor, lavar as minhas mãos na inocência. O salmista continua dizendo: quem subirá ao monte do Senhor, quem entrará no seu santuário? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Nós precisamos, meus queridos, lavar as nossas vestes, lavar o nosso coração, lavar a nossa mente, lavar as nossas motivações, trocar, abrir mão de qualquer outra roupa que não me sirva para este momento. Vou te dizer mais uma coisa, e talvez seja até profético para você: troque o seu guarda-roupa. As roupas que você usou no ano passado não cabem para este ano. Ninguém recebeu trocar o guarda-roupa? Eu recebo em nome de Jesus. Troque o seu guarda-roupa, meu irmão, porque as roupas que você usou durante o ano passado não servem para este novo ciclo. As roupas que te vestiam o ano passado, as roupas que você usava nos seus relacionamentos passados, não são adequadas para o novo tempo, não são adequadas para o reino, não são adequadas para a festa que está preparada para nós. Nós lemos a segunda parábola, e ela diz que um homem, ele achou um tesouro no campo. Então ele vai, esconde o tesouro novamente, vai, vende tudo o que tem, e com o dinheiro da venda ele adquire aquele campo, porque ele encontrou algo precioso. O segundo homem, procurando pérolas preciosas, encontra uma valiosíssima. Então ele vende tudo o que tem para comprar aquela única pérola que excede o valor de todas as outras. Assim é o reino de Deus. Nós precisamos, meus queridos, trocar, vender o que for preciso, abrir mão do que for necessário, para que possamos tomar posse, entrar neste reino, viver a partir deste ano o reino do Senhor. Ah, Michel, mas vai me custar tanto, vai me custar o orgulho, vai custar a minha postura, a minha posição na sociedade, vai custar o meu relacionamento na minha família. Eu gosto de vir à igreja, eu gosto das músicas, eu gosto de ir na célula, mas eu não quero compromisso, eu não quero vender tudo que tenho. Eu quero vir na célula porque eu quero tocar no louvor. Eu quero participar da célula porque eu quero trabalhar na igreja. E se eu não participar, então não tem como. Meus queridos, nesse ano, pelo amor de Deus, troca isso, vende isso, abandona isso, troca as suas vestes e entra no reino. Ah, Michel, mas você está falando de coisas de igreja e o reino de Deus é espiritual. Eu entendo a sua justificativa. Eu não estou pregando ativismo, que você tem que trabalhar. Porque muitos de nós somos ativistas, apenas trabalhamos na igreja, apenas servimos a igreja. Não, ativismo é pecado, ativismo é errado. Mas todo aquele que entende o reino de Deus, trabalha e se envolve por amor. Porque eu não posso ficar em casa com os braços cruzados enquanto meia dúzia trabalha, e ainda me dá o direito de reclamar do que estão fazendo. Eita, Deus vai falando. Eu não posso, meu querido, se eu faço parte do reino, não importa se o meu nome vai ser citado no começo, no meio, no fim, ou se nem vão lembrar que eu estava lá.
O Michel fez a noite do hambúrguer, não agradeceu ninguém no grupo da igreja. É reino. Não importa se o pastor não lembrar, se o meu líder não lembrar, se fulano esquecer, o que importa é estar diante de Deus todas as minhas obras, e a palavra diz que todas elas serão provadas pelo fogo, e apenas aquilo que é precioso vai permanecer. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Nesse ano, se nós possamos aprender que se a Ramos está com dificuldades, todos nós estamos. Se a Play está com dificuldade, todos nós estamos. Se a Pérola está em festa, está celebrando, batizaram 20, vocês gostam? Nós estamos felizes porque a igreja, o corpo de Cristo, o reino de Deus está crescendo. Meus queridos, abandona as vestes de orgulho, de arrogância, de prepotência. Abandona, vende o campo que for necessário, vende o que for necessário, mas compra para si este reino que é valioso, em nome de Jesus. O pessoal do louvor pode subir, por favor. E eu quero encerrar a mensagem dessa noite com talvez uma das reflexões mais importantes que nós temos que fazer, e continuamente temos que fazê-la. O reino de Deus tanto já começou, como será manifesto na eternidade. O dia que nós fecharmos os nossos olhos aqui, aonde é que vamos abri-lo novamente? O que é que vamos encontrar depois dessa vida? Hoje à tarde, o pastor Norberto se encontrou com o Senhor. Deus chamou. Semana passada a gente conversou, ele brincou ainda, o médico falou, não sei o quê. E hoje Deus chamou. Hoje Deus recolheu. Hoje talvez seja a última noite de alguém aqui. Ai, Senhor, que não seja eu. Eu tenho um amigo que ele foi nosso aluno do ITQ, e ele diz assim: eu oro para Deus, porque um dia eu vou ter coragem de chegar num velório, orar pelo morto e ele ressuscitar. E eu digo: eu oro para Deus, para que você vá no meu velório. Nós queremos o reino, mas não queremos morrer. Mas o fato é que se você morrer hoje, daqui a pouco, caiu, morreu. O cara estava cantando, caiu duro, morreu. Falei, os cantores têm que orar mais, né, Fernando? Misericórdia. Mas e se cair duro? O que você encontra na posteridade? Se você morrer hoje, você entra para o reino de Deus, para a eternidade? Ou como Paulo disse: do que me vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O reino de Deus, ele tanto fala sobre as coisas dessa terra. Deus quer nos dar alegria, paz, amor. Deus quer nos dar prosperidade. Deus quer nos dar um casamento abençoado, filhos abençoados, uma casa, um carro, talvez viajar, por que não? Talvez dinheiro, por que não? Mas o reino de Deus não se limita a essa terra. Ele começou para nós nessa terra, mas será concluído na eternidade, quando estaremos eternamente diante dele, exaltando e adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Se você puder fechar seus olhos.